Por isso, fiquei muito feliz com essa notícia que o Brunão vai colocar aqui para a gente na tela. O Ministério Público da Espanha nega a extradição de Oswaldo Eustáquio e, melhor de tudo, desqualifica a denúncia do Brasil. Mas eu vou ler aqui na íntegra a reportagem da Revista Oeste, também sempre prestigiando eles, também merece, e em seguida eu comento. Eu vou ler aqui. A Justiça da Espanha recusou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, solicitado pelo Supremo Tribunal Federal. A procuradora Teresa Sandoval argumentou que os atos atribuídos ao comunicador não configuram crime no país, mas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. A decisão representa um revés para o judiciário brasileiro e levanta questionamentos sobre a condução de investigações contra opositores políticos no Brasil. Isso é texto de ChatGPT, essa coisa de levanta questionamentos sobre a condução, isso é o jeito do ChatGPT escrever, Revista Oeste. Pedido de extradição e argumentos da Espanha no caso Oswaldo Eustáquio. O pedido formal de extradição foi enviado pela Embaixada do Brasil em Madrid em outubro de 2024, embasado em investigações conduzidas pelo STF. De acordo com os autos, Oswaldo Eustáquio teria participado de uma suposta organização criminosa que teria feito ameaças a policiais federais e tentado, abre aspas, a abolição violenta do Estado Democrático e, abre aspas, de novo, um golpe de Estado. O jornalista teve a prisão determinada pelo STF em agosto de 2024 e, posteriormente, se refugiou na Espanha. O governo espanhol analisou a documentação e negou a extradição e apontou a falta de, abre aspas, dupla incriminação, que é o princípio jurídico que exige que um ato seja considerado crime nos dois países para que o pedido seja aceito. Na Espanha, os fatos descritos não são passíveis de punição em nenhum país do mundo civilizado, meu Deus do céu. Não são passíveis de punição, pois estão protegidos pelo direito à liberdade de expressão. A negativa foi protocolada no último dia 7 de março, mas conforme informou a Oeste, Oswaldo Eustáquio tomou conhecimento da decisão apenas na manhã desta terça-feira, dia 11, quando foi adicionada no sistema judicial do país. Estou pulando de alegria, disse o comunicador. Não sei, eu gosto de jornalista, né? Disse o jornalista. Comunicador, não sei o que é esse. Comunicador tipo Silvio Santos. Silvio Santos é um comunicador. Gugu Liberato. Né? A negativa da extradição reforça a tese de que a criminalização da opinião tem avançado no Brasil. Para as autoridades espanholas, ações de Eustáquio, entre elas críticas ao STF e a publicação de dados sobre autoridades, estão dentro dos limites da manifestação pública e não configuram conspiração para um golpe de Estado. Disse o governo da Espanha. Entendam, a Espanha é governada pela esquerda. Nos últimos anos, opositores do governo Lula, críticos das instituições, passaram a ser alvo do judiciário. O próprio Eustáquio já havia sido preso em 2020, durante o governo Jair Bolsonaro, por suposta participação em atos antidemocráticos. No entanto, nunca foi formalmente condenado. A recusa da Espanha representa um constrangimento para o STF, que vem sendo criticado pelo tratamento dado a jornalistas políticos de direita. A extradição de Eustáquio fazia parte da narrativa do combate ao extremismo bolsonarista, promovida por ministros da Corte e setores alinhados à esquerda. E o que acontece agora com Oswaldo Eustáquio? Esse texto totalmente escrito por ChatGPT, tá? Com a recusa da extradição, Oswaldo Eustáquio poderá permanecer na Espanha sem risco de ser deportado para o Brasil. Não. ChatGPT. Deportado não, extraditado. Deportado é um procedimento, eu não sei se foi jornalista ou ChatGPT, mas deportado é um procedimento imigratório, que tem a ver com visto. Extraditado é que é um procedimento de tratados internacionais de transferência de prisioneiros. Só para correção aqui. A decisão do governo espanhol pode servir como precedente para outros brasileiros que alegam perseguição política e buscam refúgio no exterior. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu!
Eu digo isso, eu faço essa distinção, pode tirar da tela, Bruno, eu faço a distinção entre deportação e extradição, porque nós temos casos aqui nos Estados Unidos, até de pessoas que a gente está tentando ajudar, mas que vieram para o país ilegalmente, cruzando a fronteira, estou falando de pessoas no 8 de janeiro, vieram para a fronteira ilegalmente, cruzaram a fronteira ilegalmente, tiveram direito ao devido processo legal imigratório nos Estados Unidos, não conseguiram, não tiveram bons advogados, não conseguiram comprovar a situação e correm o risco de serem deportados. E isso não vai significar, não significaria, caso acontecesse, espero que não aconteça, isso não significaria que o governo americano não está reconhecendo a legitimidade dos abusos, etc, etc. Significa que o procedimento imigratório não foi cumprido. É totalmente diferente do caso da extradição. O que está acontecendo com Oswaldo Eustáquio agora é que o governo espanhol negou a extradição. O que aconteceu com o governo do Alan dos Santos é que o governo negou a extradição. Então, deportação é uma coisa imigratória. Extradição é uma coisa criminal. E a negativa da extradição do Oswaldo Eustáquio é uma coisa absolutamente gigantesca. Absolutamente gigantesca. Eu vou lembrar que na semana passada eu trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show o advogado do Alan dos Santos, doutor Renaud Santos, Renaud Filho, que disse que os Estados Unidos já tinham recusado o pedido de extradição do Alan feito pelo Alexandre. E não só isso. Até a Interpol tinha tirado o nome dele da lista da difusão vermelha. Que é outra coisa, as pessoas fazem confusão. Tá? Lista da difusão vermelha, a Interpol é um banco de dados internacional. Banco de dados internacional. Quando um país membro tem um mandado de prisão contra alguém, expedido por qualquer pessoa. Eu já tive na lista da Interpol. Qualquer pessoa, quando eu tive detido, eu conheci um cara que tinha sido colocado na lista da Interpol também pelo presidente pela Irmandade Muçulmana no Egito. O cara era um egípcio, a Irmandade Muçulmana foi lá e colocou o nome dele, porque ele era parente do Nasser, que foi presidente do Egito há muito tempo. Então qualquer país mesmo pode colocar. A Coreia do Norte, se eu não me engano, já pediu para botar o Trump. Já houve países que pediram para botar o Benjamin Netanyahu e por aí vai. Em geral, a Interpol aceita pedidos, exceto quando são casos flagrantemente políticos. No caso do Alan dos Santos, a Interpol teve o nome, colocou o nome do Alan dos Santos e depois retirou o nome. Porque analisou o caso e viu justamente isso que está vendo aí agora. A mesma coisa. Que não havia nenhum crime descrito ali pelo Alexandre. Em outras palavras, a Interpol disse que o Alan dos Santos não havia cometido crime, que o Alexandre estava inventando crimes. A mesma coisa disse o governo dos Estados Unidos sobre o governo Biden ainda, governo de esquerda, que o Alan dos Santos não havia cometido nenhum crime, que o que ele havia feito estava coberto pela liberdade de expressão e que o Alexandre de Moraes estava inventando crimes. Agora nós temos a Espanha, outro país governado pela esquerda, recusando mais um pedido de extradição feito pelo Alexandre. Nós temos também casos similares na Argentina, que pessoas que não foram extraditadas até hoje pela autoridade do país. Veja, some a isso. Há algumas semanas nós tivemos a decisão liminar no caso do Trump Media e do Rumble contra o Alexandre, em que a juíza federal americana, Mary Scriven, disse com todas as letras que o Alexandre está violando tratados internacionais e acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu vou citar aqui ipsilíteres o que ela disse para não cometer nenhuma injustiça. O tribunal conclui que os pronunciamentos e diretivas supostamente emitidos pelo réu Moraes não foram devidamente entregues aos autores em conformidade com a Convenção de Haia, da qual os Estados Unidos e o Brasil são signatários, nem foram notificados de acordo com o Tratado de Assistência Jurídica Mútua, o EMILAT, entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, quando você junta o caso do Rumble, do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, da Argentina, você chega a uma conclusão inevitável.
duas conclusões inevitáveis. A primeira é de que o Alexandre não tem absolutamente nenhuma moral no mundo. E a segunda, que se segue a essa, é que você já tem, de outras jurisdições, evidências mais do que robustas do abuso de poder do Alexandre de Moraes. Eu volto a dizer que apenas essas decisões internacionais já subsidiam um novo pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes. Ah, mas Paulo, não adianta, porque o presidente do Senado, o Alcolumbre, não vai aceitar. Até aceitar. Até o dia que ele aceite. Veja, ele nunca recebeu um pedido dele. Então, sequer dá para acusá-lo de cúmplice, porque ele acabou de chegar. Então, é necessário que o Alcolumbre seja provocado. É necessário que esses pedidos se acumulem. É muito necessário. Veja, no meu caso, como reportou a Folha de São Paulo, o Alexandre sequer vai me notificar aqui nos Estados Unidos, justamente por conta de situações como essa do Oswaldo Eustáquio, e do Rumble, e do Trump Media, e do Alan dos Santos. Porque ele sabe que se ele seguir o procedimento legal e me notificar aqui na América, não vai dar em nada. Não só não vai dar em nada, a jurisdição vai devolver dizendo para eles que o caminho legal não está sendo seguido e que eu não cometi crime. E claro, essas medidas vão minando, vão perdendo autoridade, vai rejeitado pelos americanos, rejeitado pelos espanhóis, rejeitado pelos argentinos, etc, etc. E precisa ser rejeitado pelo brasileiro. Então a oposição brasileira também não pode ficar parada olhando a gente trabalhar no exterior sem tomar atitude alguma. Ah, mas Paulo, não vai adiantar. Puxa, tem 30 pedidos. Eu falei, foi assim mesmo. Foi assim com a Dilma também. A gente vai minando, a gente vai criando as condições. Eu duvido que se fosse o PT, não tinha um pedido de impeachment. E vocês têm que aprender a fazer oposição com coisas que realmente não vão funcionar. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.